Olá, meus amados, vamos para mais um programa Viva com Propósito, hoje no nosso 7º episódio. E hoje o tema é sobre você ter um destino e Deus vai abrir o caminho para você. Então, através aqui da palavra do Senhor, hoje eu venho trazendo uma orientação e no final também tem uma atividade prática para que você possa não somente ouvir a palavra, mas também praticá-la. Então, você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a pastora Eva Silva, mentora de mulheres e terapeuta também. Então, vamos lá no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: No mês de Sisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando ainda a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Então, olha aqui o que está se passando neste momento, né? Aqui estava Neemias triste por conta da cidade dos seus pais estarem destruído. E ele levou até o rei essa situação, né? Ele levou um projeto até o rei. Ele sabia exatamente o que ele queria e o que ele precisava. Só que olha como é interessante que ele não falou diretamente para o rei quando ele perguntou. Ele parava, ele analisava, ele orava, né, a Deus para ter a resposta sábia para dizer para aquele rei, né? Então, você vê a conexão de Neemias. Por mais que ele estivesse ali na casa do rei, ele era um homem que ele era conectado a Deus, ele tinha a sua espiritualidade firmada, né? Então, o porquê que eu estou dizendo isso hoje? Porque às vezes você fica perdido em como que você vai fazer o seu projeto. Como que você vai apresentar, você não sabe nem o que precisa. Mas aqui, Neemias, ele sabia porque ele estava se separando para Deus, ele estava orando, né? Ele olhou uma necessidade e ele se preparou para aquilo. E quantas vezes a gente quer ter uma mudança de vida, mas não queremos sentar e planejar, porque parece que é algo que é uma perca de tempo. Como que eu vou parar, eu vou sentar, eu vou escrever, né, sobre o que eu quero? É uma perca de tempo, porque eu tenho tantas coisas, tantas tarefas no dia a dia para fazer, né? E olha aqui, Neemias, ele era copeiro do rei. Então imagina, né, as responsabilidades que ele tinha dentro da casa do rei.
E às vezes você pensa, não, que para viver com propósito, eu devo estar num lugar bom, rico, né? E olha a diferença aqui de Neemias. Ele estava assim num lugar que tinha riqueza, ele estava assim num lugar que ele era bem acolhido, né, bem tratado. E se ele olhasse para a vida dele, ele poderia dizer assim: isso para mim não importa, porque a cidade já foi destruída, né? Os pais já nem estavam ali. Então ele poderia dizer: para que eu vou me meter num negócio desse, né? Mas ele sentiu um chamado de Deus para fazer tal tarefa, né? Então aqui, ó, quantas vezes você já sentiu de fazer algo, mas você fica resistindo a esse sentimento, se perguntando: para que eu vou fazer isso? Né? Eu já tô com a minha vida ganha, vamos se dizer assim. Eu já tô com a minha vida, sabe, encaminhada. Para que eu vou mexer no que já tá certo? E aqui, Neemias, ele decidiu sair da sua zona de conforto. Para quê? Para ele poder realizar algo, né, que ia além dele. Então, era um propósito de vida realmente que ele vivia aqui. E aí, ele não chegou assim diante do rei, né, falando: olha, eu tenho isso, isso e isso para fazer. Não, ele passou 3 meses orando, jejuando, sabe? Ele passou um determinado tempo se separando ali para saber de Deus o que ele faria, né? E às vezes a gente não quer tirar nenhum momento para poder orar, não quer se consagrar a Deus, né? Às vezes Deus te chama na madrugada para orar e você está resistindo, né? E eu falo que até eu mesmo acontece isso, né? Mesmo que eu tenha tempo de experiência aí com Deus, às vezes eu também não quero levantar de madrugada para orar, mas eu vejo que é um tempo que Deus tem chamado. Para quê? Para poder buscar a presença dele, buscar saber dele o que ele quer para a nossa vida, né? Então aqui, Neemias, ele apresentou um projeto para o rei, né? Às vezes você está querendo no seu emprego, você está querendo como eu posso dizer, uma promoção. Só que você não apresenta um projeto para o seu chefe. Como que você vai ter uma promoção se você não apresenta um projeto, né? E aqui você vê que Neemias ele apresentou um projeto detalhado, né? Então é importante você escrever. Essa é uma das atividades que eu vou passar, mas no final eu explico direitinho, né, para que você possa fazer. E aqui a gente pode ver também a sinceridade no coração de Neemias. Porque ao ser perguntado, né, pelo rei, o porquê que ele estava triste, e o rei ainda deduziu que poderia ser uma tristeza do coração, Neemias ele foi sincero. Ele foi sincero em dizer o que estava acontecendo com a sua família, o que estava acontecendo para ele estar triste. E quantas vezes você vai engolindo as coisas sozinho? Você quer passar pela situação tudo sozinho, sabe? E aqui mostra a importância da gente se conectar com as pessoas, né? Que vai nos, vamos dizer assim, nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, se você precisa de ajuda, aprenda a pedir, seja sincero. E quando eu falo aprender a pedir, você vê aqui que Neemias, ele não ficou se humilhando para o rei, mas o rei identificou que ele estava passando por um problema, né? E perguntou para ele. Quantas vezes é perguntado para você, você tá bem? Você não tá, e aí você fica mentindo, falando, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E isso já até aconteceu uma vez, né, com uma mentorada minha. Eu peguei e falei: olha, você fala que tá tudo bem, mesmo não estando. Por que você faz isso? Ela: não, é porque eu faço conforme aquela palavra que diz que a mulher rica, né, quando o filho dela morreu, ela, tipo, o marido perguntou se ela estava bem, ela disse que estava e ela correu pro profeta, né, para poder pedir ajuda. Porque ela foi em direção a quem poderia ajudar, né? Só que aí eu falei para ela, o problema disso é que
Você utiliza essa palavra para poder ficar em silêncio. Para poder o quê? Você não recebe ajuda. Às vezes Deus tem colocado pessoas no seu caminho que é para te ajudar, mas se você não comunicar o que você precisa, não tem como a pessoa te ajudar, né? Tanto que eu falo isso sempre para as minhas mentoradas, para os filhos, né? Eu falo, gente, não tem como eu ajudar uma coisa que eu não sei que você está precisando. Você precisa comunicar. O único que sabe do que você precisa sem você dizer é Deus. E mesmo assim ele fala que você tem que pedir. Mesmo assim, né? Ele fala que você tem que pedir. Tem uma passagem que diz lá em Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, né? Então tem um processo, você tem que pedir para Deus te dar. Então imagina, se para Deus, que sabe de tudo, você tem que pedir para Deus te dar, imagina a gente que é ser humano, que não sabe o que você está passando. Então, seja sincero, né? Em falar das suas questões, das suas dificuldades, sobre o que você está passando, o que você precisa de ajuda. Às vezes você está passando uma dificuldade no trabalho, às vezes você está passando uma dificuldade no relacionamento, né? Ou emocionalmente. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas aprenda a se comunicar, né? E ser sincero. Para de ficar mentindo para si mesmo, né? Mentindo para si, falando, não, mas é porque Deus vai me ajudar. Não tem como Deus te ajudar se você não aceitar ajuda, né? E aceitar ajuda é das pessoas que Deus está colocando no seu caminho. Deus colocou o rei aqui nos caminhos de Neemias para ajudá-lo, né? E ele aceitou ajuda, porque ele estava se separando para isso. Sabe outra coisa que eu acho interessante? Que Neemias, ele estava se separando para Deus, orando, buscando direção para o que ele tinha que fazer. E na hora que veio a oportunidade que o rei falou com ele aproveitou essa oportunidade, né? Ele foi lá e abriu o coração dele para o rei. E quantas vezes você tá aí, ó, fazendo propósito atrás de propósito, colocando oração, jejum, sabe? Não perde um culto. Às vezes, sabe? Parece que você tá fazendo, como posso dizer? Ai, meu Deus do céu, sumiu a palavra. Deixa eu lembrar aqui. Sacrifício. Às vezes parece que você tá fazendo sacrifício para Deus e não vê resposta. Mas por quê? Porque muitas das vezes Deus está colocando pessoas no seu caminho, você está se separando, né? Deus está colocando pessoas, Deus está te dando estratégia, Deus está te dando inspiração, mas você não aceita, né? Você rejeita porque acha que não é de Deus. Não, como que pode essa pessoa me ajudar, né? Às vezes o orgulho é tão grande que você acaba rejeitando a ajuda. Às vezes é de uma pessoa que não te agrada muito. E Deus está querendo usar aquela pessoa, né? Às vezes, essa pessoa, ela tem uma fé diferente da sua. Ela tem uma religião, né? Na verdade, fé. Mas uma religião diferente da sua e você recusa. E, sabe, eu não sei o porquê dessa divisão. Somos seres humanos, né? Então, né, tenho muito contato com pessoas que têm uma religião diferente que a minha, é espírita, umbandista, católico e por aí vai, mas não deixam de ser seres humanos, gente. Para que essa diferença? Para que essa divisão, né? Então, eu não estou falando que você tem que ficar convivendo, morando junto com a pessoa, frequentando os mesmos lugares, mas eu estou falando sobre você parar de rejeitar, né, a ajuda de pessoas que Deus está enviando só por conta da religião que ela tem, né? Então, olha aqui o cargo, ele poderia recusar a ajuda do rei. Falar, nossa, não, mas eu não sou digno, né? Eu não sou digno de receber a ajuda do rei, porque ele, né, imagina. Então, assim, ó, saia do julgamento, né? Saia do julgamento para você poder receber ajuda. E acredita naquilo que está dentro do teu coração, né? Deus muitas das vezes te dá uma direção para você fazer e você tá ali resistindo àquela direção. Porque a insegurança, o medo de ser criticado, o medo de ser julgado. Querido, saia desse lugar, né? Porque muitas das vezes você não está sendo ajudado por conta disso. Então, até mesmo, recentemente, Deus me deu um programa social, para trabalhar com pessoas que não têm condição financeira, né, de fazer uma sessão de terapia individual, mas que precisa dessa sessão de terapia, né? Então, Deus me deu ali um programa. E eu, por uns 3 dias, não fiz, né? Não fiz o texto, não mandei para ninguém,
Mas eu sabia que era de Deus, então eu já fui lá e fiz. Por que eu resisti 3 dias? Porque eu fiquei imaginando, será que é porque eu só quero o dinheiro dessa pessoa? Né? Eu ainda estou em processo para trabalhar com isso, né? Porque parece que uma pastora ela não pode ter uma renda. Não só pastora, pastor também, né? Parece que você não pode gerar uma renda que você está querendo roubar o dinheiro dos fiéis, né? Então, vem essa crença e eu estou trabalhando muito em cima dela, né? Para poder tirar. Por quê? Você acaba deixando de ser um instrumento de Deus com um trabalho que Deus colocou nas suas mãos, né? Então, Deus me abençoou com esse trabalho. E o que eu fiz? Após 3 dias que eu tirei essa crença da cabeça, né? Eu fui lá e escrevi um texto bem bonitinho e saí mandando para algumas pessoas, né? Não dá para mandar para todo mundo, claro, né? Num dia só, mas mandei para algumas pessoas. E no mesmo momento, uma pessoa mandou mensagem e falou: eu acabei de levantar da cama, eu estava chorando, pedindo para Deus, né? Uma ajuda, uma resposta, porque eu já não estava aguentando. Então, essa pessoa foi lá e agendou a sessão. Agora, imagina se eu fico retendo, né, essa oportunidade que Deus está dando, tanto para mim quanto para a pessoa que está precisando, né? Então, ó, vamos sair da zona de conforto, vamos se colocar à disposição, se colocar a serviço do reino de Deus através daquilo que Deus colocou nas suas mãos, né? Porque aqui, Neemias, ele tinha uma habilidade, e a habilidade dele era de liderar. Ele era um bom líder e Deus queria usar isso, né? Ele estava servindo a mesa do rei, mas ele tinha uma habilidade primordial que ele precisava naquele momento, que era a liderança. E ele não era só líder, mas ele era um homem de visão também, porque ele enxergou uma oportunidade numa situação que já estava totalmente destruída, né? Então a cidade já estava totalmente assolada, o povo já tinha sido levado cativo, mas aqui Neemias, ele viu uma oportunidade de levantar, de reerguer aqueles muros, né? Mas tudo isso inspirado por Deus. E outra coisa aqui, né? Olha aqui, ó. Ele orava a Deus, ele pedia sabedoria. Então, se de repente você sente de fazer algo, mas você não sente que está preparado, pede para Deus sabedoria que Ele vai te dar, né? E eu não estou dizendo que você não vai errar nos primeiros passos, que como uma criança, quando ela começa a andar, ela cai. Mas, se ela não caísse, se ela não tentasse andar, ela não estaria andando hoje como você está andando, como um adulto, né? Então, hoje você como adulto, você anda, você corre, você vai para tudo quanto é lugar. Mas você passou pela fase da criança, que teve que engatinhar, teve que se levantar, se escorando nos móveis, para depois ir andando, né? Ou sair correndo igual minha filha mais nova, que ela só corre, né? Depois que aprendeu, depois que se levantou, ela só corre, ela não anda mais não, né? Então, vamos respeitar o nosso processo. Não tem problema se no início você leva alguns tropeções e cai um pouco, né? Não tem problema isso. O importante é você se levantar e ir adiante, dando um passo de cada vez em direção ao seu propósito, né? Em direção a esse projeto que Deus colocou no seu coração. Para de ficar adiando as tuas promessas, né? Porque quem tem o poder de adiar as nossas promessas somos nós mesmos. Às vezes a gente olha assim e fala, eu já ouvi muito isso, nossa, Deus, está demorando para isso aqui se realizar. Mas por que está demorando? É porque Deus, ele demora em agir? Não, é porque nós demoramos em obedecer. Deus, ele tem pressa para nos abençoar. E eu vejo isso desde quando eu comecei a me desenvolver pessoalmente, né? A crescer no meu emocional, a curar as minhas feridas emocionais. Então eu vejo Deus dando pressa para me abençoar. Agora eu também tenho que dar pressa para ser curada, para poder pôr em prática aquilo que Deus está colocando no meu coração, né? Então, dê pressa você também, assim como Neemias. Neemias recebeu a notícia do problema, ele já foi, se ergueu, já começou a orar, já começou a se humilhar para Deus. E aí, com 3 meses, ele já tinha a programação ali do que ele tinha que fazer, né? Então, ó, não foi com 3 meses que ele decidiu se separar, não. Imediatamente, ele identificou o problema e já foi se posicionando, né? E aí, aqui, ó, uma coisa também. Pedir o que realmente você deseja, né? Porque aqui ele pediu, ó, ele pediu cartas,
né, de autorização para poder falar com o chefe das matas. E olha só, Deus ele faz infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Porque Neemias, ele pediu as cartas de autorização, ele pediu para que o rei deixasse ele ir, só que o rei, ele ainda mandou tropas com ele. Então fez ainda mais, né? Ele ainda foi acompanhado, não foi sozinho, não. Então, olha a importância de você saber realmente o que você quer, né? O que você quer, não o que os outros querem. Não o que seu marido quer, sua esposa, seus filhos, seus pais, seu chefe, né? Seus amigos, a sociedade, a igreja. Não é o que as pessoas querem, é o que você quer. Então, é importante você ter isso claro. Para quê? Para que você consiga desenvolver aquilo que você precisa desenvolver, né? E aí, uma coisa também que é importante... aqui fala no versículo 6, né? Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse, né? Então aqui, ó, o rei estava sentado do lado da rainha. O rei, ele não tomou uma decisão sem a sua esposa do lado. Então, a importância de você tomar uma decisão com todos pertencendo. Às vezes a gente quer excluir uma pessoa dali de um trato que a gente está tendo. E algo que me chamou a atenção quando eu estava lendo foi isso. A rainha estava do lado do rei, né? O rei não estava fazendo nada às escondidas, mesmo ele sendo rei. Ele poderia deixar a rainha de lado, mas ele não deixou, né? Então, é importante, ao tomar uma decisão, você ter as pessoas que estão à sua casa, né? Então, vou dar aqui um exemplo. Você é uma pessoa casada, então tome uma decisão juntamente com a sua esposa ou com o seu esposo. Comunique, não faça as coisas escondido, né? Porque essa pessoa, ela pertence. Então, eu trabalho com a constelação familiar e uma das leis da constelação é o pertencimento. É uma das leis do amor, né? Que a gente trabalha as leis do amor. Então, uma delas é o pertencimento. Todos têm que pertencer. Porque senão é como se estivesse faltando algo. É como se, mesmo que você queira ir para frente, você não vai porque tem uma pessoa excluída. Então, você não pode excluir, né, do seu sistema, excluir da sua vida. Ah, mas eu não vou comunicar para o meu marido porque ele nunca está a favor, né? Mas olha aqui, Neemias também poderia achar que o rei não estaria a favor dele, já que ele era um copeiro. Mas ele estava conectado com Deus. E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir, querido. Então, é importante você ter essa conexão com Deus, estar sendo direcionado por Ele, ter a sabedoria para falar. Para quê? Assim Deus ele vai convencer a outra pessoa. Porque quem convence é Deus. Quem convenceu o rei foi Deus, não foi Neemias. Tanto que ele deixou claro aqui no versículo, deixa eu ver aqui, que eu já até me perdi. No versículo 8, né? No finalzinho ele disse: e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo, né? Então, outra coisa importante é você alcançar a graça de Deus. E como que nós alcançamos a graça de Deus? Estando em intimidade com Ele, conversando, obedecendo, né? Então, Deus ele não vai te pedir algo que você não consiga fazer. Pelo contrário, Ele vai te pedir aquilo que você tem capacidade e habilidade para desenvolver. Então, olha aqui, foi a mão de Deus, né? Então, antes de você querer alcançar a graça do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, de quem quer que seja, né? Do teu patrão, alcança a graça de Deus primeiro, né? Alcança a graça de Deus. E não é difícil, gente. É só você se colocar nesse lugar, né? De buscar. Para você alcançar a graça de Deus é buscando Ele, né? Então, busca de todo o teu coração. Eu sei que, a princípio, quando nós buscamos a Deus, nós buscamos por um interesse, né? Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer para você, não, eu fui por amor. Não, é por interesse mesmo. A gente busca Deus por interesse, né? Porque está interessado em descobrir quem você é, ou está interessado em ter um casamento restaurado, uma saúde restaurada, as finanças restauradas, não sei. Algum interesse a gente tem quando a gente começa a buscar a Deus.
né? Seja para completar um vazio que está dentro de nós, é um interesse. Só que nós iniciamos buscando a Deus por interesse e no caminho Deus vai, né, nos moldando. É quando nós depois começamos a buscá-lo por amor verdadeiramente, porque nós amamos a Deus, porque nós realmente nos conectamos a eles e entendemos que sem ele nós não podemos viver, né? Então, o processo é assim, essa é a caminhada. Mas é importante você dar o primeiro passo, não importa se é por interesse, pode ir, querido. Tem gente que fala, não vou buscar, não vou ir para a igreja só porque eu estou interessado em algo. Não, dê esse primeiro passo, mesmo que seja por interesse. E depois Deus vai te aperfeiçoando, Deus vai te trabalhando no meio do caminho, né? Então, mas olha aqui, ó, a gente acaba alcançando essa graça de Deus quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração, né? Quando nós praticamos a sua palavra. E aí, através de alcançarmos a graça de Deus, nós alcançamos a graça dos homens. Então, é você estando com a sua espiritualidade firmada aí com Deus, que você vai alcançar a graça do teu marido, né? O favor. Graça é o quê? Favor imerecido, né? É favor imerecido. Então, às vezes você não se sente merecedora daquela pessoa estar junto com você, de te apoiar. Às vezes você pensa que é por conta dele. Não, mas é o teu sentimento realmente que está falando, não, eu não sou merecedora de estar com essa pessoa. E aí acaba afastando, né? Então, olha aqui, ó, se conecte com Deus e não exclua as pessoas que estão ao seu lado. Pelo contrário, sente, se reúna à mesa, né, e converse. Então, tanto que depois que eu li essa palavra, né, eu sentei com os meus filhos à mesa e apresentei para eles as finanças de casa. Olha a importância, né? Às vezes a gente exclui os pequenos porque acha que isso não é coisa para criança. Realmente não é coisa para criança resolver, né? A criança não vai resolver. Mas é importante você apresentar para os seus filhos as finanças, porque eles têm que entender que na vida adulta eles vão ter essas responsabilidades, né? Eles vão ter que arcar com os seus compromissos, que não vai ter você para a vida toda. Então, eu sentei com os meus filhos, que foi a orientação, né, que eu senti do Espírito Santo de Deus de fazer. Sentei, apresentei as finanças de casa, né? Eu falei, olha, filhos, o que acontece aqui, ó, nas compras. Mostrei tudo direitinho para eles, né? Para quê? Para que eles se sintam pertencentes. Reuni com o esposo, sentamos, conversamos, olha, é assim, é assado, né? Claro que eu não vou falar aqui detalhes do que aconteceu, mas é importante você sentar com a sua família, se reunir, ó, apresenta lá as contas, apresenta os projetos que vocês têm de futuro, né? Entra em concordância, porque casa dividida, querido, não existe. Não existe uma casa dividida. Ela vai se destruir, né? Então tem que estar juntos, unidos. Agora vamos lá. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Outra coisa. Ele colocou um prazo, né? Porque o rei, ele perguntou quanto tempo iria durar essa ausência. Então ele colocou um prazo ali. Ele deu um prazo pro rei para que ele fizesse essa restauração desses muros, dessa cidade. Então, a importância de, nos seus projetos, você colocar prazo. Não adianta só você escrever, e isso eu faço muito, né, na igreja onde eu congrego, e estão iniciando até agora mesmo um propósito, né, de 7 semanas, onde a gente escreve na carta o que a gente deseja para esse ano, né? O que a gente deseja que Deus venha realizar. Não só para esse ano, mas o que a gente deseja que Deus venha realizar, né? E aí, o que acontece? A gente só escreve os projetos, só escreve o que a gente deseja, mas não coloca data, não determina um prazo. E aí, o que acontece? Isso pode acontecer em 1 ano ou pode acontecer em 10. Porque se você não coloca um prazo, você não começa a agir. Né? Você vai adiando, você vai procrastinando, deixando para depois. Então, olha a importância de você ter um projeto e você determinar um prazo para ele. Olha, até tal data eu vou executar isso aqui. Até tal data eu vou concluir isso aqui. Né? Então, ele deu uma data de conclusão. Então, anota, né? Vou até enfatizar isso no final, sobre você anotar, né? Colocar um prazo para você concluir, né? E aqui, ele também viu que ele precisava
de autorização de alguns... Ai, meu Deus, até sumiu o nome aqui. De algumas autoridades, né? Então, se você sente que para o seu projeto caminhar você precisa de algumas autorizações, vá atrás, né? Vá atrás que Deus ele tá cogitando os meios, né? Ele tá tocando em pessoas. Então, olha aqui, ele precisou o quê? Da carta para o chefe das matas, ele precisou das madeiras, dos materiais. Então, ele foi atrás, né, do que ele precisava. Então, você também vai. Se é um documento que você precisa resolver, resolva, né? Se é... Às vezes, é mais documento, né? Às vezes que nem você quer casar. Eu vejo muito isso. A pessoa quer casar, mas ainda não foi atrás do divórcio anterior, que já a pessoa já não mora junto já há mais de 10 anos, 15, sei lá quantos anos, mas não resolveu esse documento do divórcio, né? E aí fica enrolando a mulher atual. Então, assim, vai atrás dessa documentação, meu irmão. Só tô dando um exemplo que normalmente acontece, né? Então, vamos lá. No final, no versículo 10, né, que Deus me deu até esse versículo aqui, diz assim, ó. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel, né? Então, o porquê que eu li esse último versículo? Para a gente poder estar encerrando aqui. Para você entender que, mesmo que você esteja indo segundo a direção de Deus, mesmo você estando cumprindo com o seu propósito, vai aparecer pessoas que vão se desagradar do que você está fazendo. Então, se você é uma pessoa que para por conta de julgamento alheio, já tira isso da sua cabeça, porque vai ter sim quem julgue, vai ter sim quem critique, vai ter sim quem jogue a pedra, vai ter no seu caminho. E eu estou falando isso não é para te entristecer, é para você saber que você precisa ter firmado dentro de você o teu propósito. Você tendo isso firmado, ninguém vai mudar. Então, se você continuar a leitura, que eu não vou continuar, você vai ver que Neemias, ele concluiu a obra em 5 meses, né? Em 5 meses, ele concluiu a obra aqui de reconstrução desses muros, né? E ele estava ali acompanhado de pessoas, mas em todo momento estava lá Sambalate e Tobias seguindo ele. Tentaram até matar ele, né? Então, armaram uma cilada, mas como ele estava sempre em conexão com Deus, sempre orando, se você ler o livro de Neemias, você vai ver que ele estava sempre orando. Então, Deus sempre dava livramento. E aí nós vamos até ver aí nós vamos ver no programa, no Relacione-se com o Propósito dessa quarta-feira sobre isso, né? Que aquilo que Deus te chamou para fazer, ninguém pode impedir, né? Ninguém pode atrapalhar os propósitos de Deus na sua vida, né? Então, que você não tema essas pessoas que se levantam contra a sua vida, com essas pessoas que tentam barrar, né, aquilo que você está construindo. Não tema, porque Deus, ele é contigo e ele vai te habilitar, ele vai te capacitar, ele vai te fortalecer, que era o que Neemias sempre pedia para o Senhor. Senhor, fortalece as minhas mãos para continuar com a boa obra. Então, quer dizer o quê? Às vezes nós estamos cansados, às vezes nós nos sentimos sobrecarregados, e isso é normal do processo. O importante é você não parar, que isso vai fazer com que você se realize, tá bom? Então, vamos lá. E outra coisa, né? Você dá toda a honra e toda a glória ao Senhor, que foi o que Neemias fez aqui, né? Quando ele disse que a boa mão do Senhor deu ali para ele tudo aquilo que ele precisava, né? Então, toda a honra e toda a glória sempre seja dada ao Senhor, porque é Ele que cogita os meios, né? Ele que prepara as pessoas, que toca nas pessoas, para que nós venhamos a ser abençoados. Então, vamos para a atividade prática de hoje. Eu quero que você pegue
um caderno. Deixa esse caderno, né, para o seu crescimento pessoal, para você estar fazendo as atividades sempre que eu falar aqui no canal. Então, você pega esse caderno, seja ele um caderno simples, pode ser de escola mesmo, não inventa coisa não, né? Porque às vezes a gente quer, o perfeccionismo fala muito alto. Então, tem que ser um caderno detalhado. Não, pega um caderno simples, né? Mesmo que pequeno. E eu quero que você escreva como está a sua vida atual. Como que está o seu relacionamento, como que está a sua saúde, como que está as suas finanças, a sua espiritualidade, como que está, se você tem filhos, como que está o seu relacionamento com os seus filhos, né? Então, na sua área profissional, porque finanças é uma coisa, profissional é outra, né? Então, escreva como que está a sua área profissional. Então, o porquê disso? Porque para eu saber para onde eu quero ir, primeiramente eu tenho que saber onde eu estou, né? Então, a gente vê aí o exemplo do Uber, do GPS. Não tem como você chegar em um lugar se você não sabe onde você está primeiro, né? Então, escreva isso, faça um check-up geral aí das áreas da sua vida. Essas áreas com que eu falei são as áreas mais importantes que nós precisamos olhar, né? E as suas amizades também, tá? Escreva aí sobre as amizades. Como que está o cenário da sua vida hoje em relação às amizades também? Então, escreva tudo isso, né? Após você escrever, você vai começar a escrever como que é a vida que você deseja. Como que é o relacionamento amoroso que você deseja que esteja, né? Porque aqui, Neemias, ele sabia que a cidade estava destruída. Então, ele já tinha feito check-up ali, já sabia o que ele precisava, né? E como ele queria fazer. Então, ele assentou portas, ele levantou muros, então, ele sabia o que ele queria fazer. Então, escreve aí o que você quer realizar, né? Senta, respira profundamente, se conecta consigo mesmo, né? Defina até mesmo uma data para você poder fazer isso. Porque senão você não faz, você acaba procrastinando. Se você puder fazer hoje, no momento que você está assistindo esse vídeo, já faça, não fique adiando, né? Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E aí você vai lá, escreve como você deseja que seja o seu relacionamento com seus filhos, com seu marido ou esposa, né? Se isso aí, você entendeu. Como que você quer suas finanças, como que você quer a sua vida profissional, né? E aí, tira aquele... pensa assim, se eu não tivesse nenhum impedimento, como que seria a vida que eu desejo ter? Né? Se eu não tivesse nenhum impedimento. Por quê? O que acontece? Quando você vai escrever a vida que você deseja ter, aí você fala, mas não tem quem me ajude, mas eu não tenho condição. Mas que fulano é assim assado, né? Então, você mesmo começa a pôr um monte de impedimento. Então, pensa assim, se eu não tivesse nenhum impedimento para poder realizar os meus sonhos, a vida que eu desejo ter, como que ela seria? E aí você escreve, né, em cada área que eu citei anteriormente, tá bom? Qualquer coisa você volta o vídeo e anota aí. Então, escreve para cada área. E depois você começa a determinar um prazo para você começar a agir. Escolhe uma área só para você que você acha que é mais importante de você começar a pôr em prática agora, né? Então, escolhe essa uma área que você sente que está muito afetada e que precisa de uma prioridade, né? E começa a determinar um prazo para as suas ações futuras, né? Então, aqui, se você continuar lendo do livro de Neemias, você vai ver que ele começou a ter atitudes, ações, né? Então, ele foi lá, ele viu a terra depois das autorizações, ele viu a terra como estava, né? Ele sondou, ele depois foi dando ordens, foi reunindo o povo para poder dar as ordens, como eu falei, né? Ele tem a habilidade de liderança. Então, né, Deus ele vai te dar a capacidade naquilo que você já tem de habilidade, né, interna aí. Não é algo que você vai precisar buscar, não. Já está dentro de você, tá bom? Então, é essa a palavra de hoje. Gratidão até aqui, né? Se você ficou com alguma dúvida, você pode me chamar no Instagram, a Eva Lúcia Silva, né? Ou você pode escrever nos comentários também, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe essa palavra com uma pessoa que você ama muito, né? Compartilha nos grupos da família, tá bom? E
Vamos aí no próximo episódio também do Relacione-se com Propósito, na quarta-feira. Te convido a assistir, que está muito forte essa palavra aí. Então, continue aí acompanhando o nosso canal, tá bom? Fica com Deus.